Eu já tive um outro episódio que uma criança vindo de um Sumba faleceu no hospital municipal. Faleceu porque não foi assistida? Exatamente, Como é que- exatamente. Isso, a coisa é de 6 anos. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Angela Podcast com Kennedy Muxissoi. Hoje, a exemplo dos episódios passados, temos aqui um convidado de honra. Hoje é daqueles dias, teremos entre nós aqueles que bem falam, que falam com rigor. Nós vamos falar um bocadinho sobre jornalismo. E nada melhor do que termos aqui entre nós alguém que para muitos de nós é uma figura proeminente no jornalismo soense, se assim podemos considerar, porque é daquelas pessoas que cativa as pessoas quando fala para a sua audiência. Estamos a falar nada mais, nada menos do jovem jornalista, mas promissor, Alberto Segunda. Alberto, seja bem-vindo ao Angela Podcast. Obrigado Kennedy, obrigado aos telespectadores, a quem também nos ouve, né? Enfim, a todos que nos acompanham, obrigado. Muito obrigado. Hoje o senhor foi por nós escolhido para esta conversa, porque esse é o nosso espaço para conversas, Bem, onde nós menos falamos porque queremos ouvir. Certo. Queremos ouvir porque acreditamos nós, vós como profissionais, têm muita coisa a dizer-nos, é porque fazem uma legião de seguidores, nada melhor do que passarem para nós e a eles aquilo que é a vossa experiência, podem avançar para que aqueles que almejam um dia serem também jornalistas olham e ouçam de viva voz aquilo que é os vossos caminhos, as pegadas que vocês passaram e que eles também possam vir seguir a título de exemplo, né? Quem é, na verdade, o Alberto Segunda, com quem estamos a falar? mais uma vez, meus agradecimentos por ser selecionado, estar aqui diante deste projeto que, desde o início, eu sempre achei um projeto dos melhores. Muito obrigado. A nível da província. Obrigado. Né? Isso não para particularizar o município do Soio. Parabéns a todos os intervenientes, a todos aqueles que estão à frente deste projeto. O Alberto II é filho de um camponês. Né? Alberto Pedro II, este é o nome completo. Filho de Pedro Sebastião Sanda e de Segundo Orlando, da comuna da Mãe Grande, povoação do Quimbris, Sim, senhor. aqui no município do Soio. Certo. Pronto, este é Alberto II, agora com 4 filhos, Sim, senhor. casado, né? O número de família vai crescendo, essa é a meta. De resto, sim, exerço atividade de jornalismo. Bom, eu tenho, digamos assim, fases da minha trajetória. Eu não diria carreira ainda, eu acho que ainda não tenho carreira como tal, mas estamos nessa fase de construção de uma carreira. Certo, né? certo. E pronto, então fases, eu entro, depois interrompi, depois continuei. Isso vamos falar mais. Vamos lá para frente. Mas então é este o Alberto II, o filho caçula de 7 irmãos. Opa, sim, senhor. Sim. Mas o nome Segunda, para nós, cá de Soio, se calhar se não for muito atrevido usar, não é muito comum. Sim. Não é muito Há uma comum. razão. Sim, o Segunda não é muito comum e muitas vezes sou questionado do nome, através do meu nome. Certo. É mais por parte centro e sul do país, não é? Certo. Mas o nome é da mãe, né? Portanto, nós estamos sobre o nome da mãe, que é Segunda. Tem uma explicação meio, digamos que estranha, porque a minha mãe não seria Nem é a segunda. segunda, nesse Não, caso. não é. Também não é segunda filha. Ela, por acaso, ela é a primogênita de
4 Ok, irmãos. ok, Poxa, ela diz que o nome seria Rita. ok. Mas pronto, na época, a mãe nasce, os padres disseram, nasce numa segunda-feira, e lá os padres do Pinda, na altura do batismo, disseram, não, você vai ser segunda, pronto. Ok, então Porque ela nasceu nasce numa Nasce segunda-feira. numa segunda. Essa história que a mãe nos conta também foi contada pela mãe, né? Pela avó, no caso, da minha avó. Ok. Então foi assim que ela fica a segunda. E ela não gosta tanto deste nome. Ela prefere que eles chamem de Rita, porque é o nome que a mãe, a mãe dela queria que ela fosse chamada. Então, é simples assim. E ficamos Rita. E tu sabes, Kennedy, que eu já, de facto, já tentei fazer alguma investigação sobre isso. Eu não sei se era um código estabelecido pelos portugueses na altura. Normalmente os mussurongos terminam com sobrenome Com de feminino, feminino, né? Portanto, certo. é a figura materna que prevalece como nome de família, e não o paterno, a figura paterna. Portanto, é assim que o meu pai, o nome fica ao meio, é o Pedro. Né? É o Então, Pedro, e segunda a ficamos segunda nome de da família, mãe. então somos assim todos segundas. Mas se Os calhar há sete uma irmãos. razão, né? É, e Acho que isso como depois- sabem melhor explicar. Sim, sim, é uma, estamos todos aqui a investigar, a procurar saber. Porque, Temos que continuar a investigar. Exato. Então, É. é este, o Alberto II é filho de um pobre, o meu pai foi alfaiate, Certo. teve um período no Congo, naquela fase, sabemos, depois da colonização, incluíram as guerras. Ok. Fala-se então- muito entre 61 e Exatamente, 1961. exatamente, foram para o Congo e depois retornaram. Né? Certo. Ficaram, a minha mãe ficou camponesa, o meu pai, infelizmente, já não está cá entre nós, bem que gostaria que ele estivesse. Mas pronto. Mas sabe, está é orgulhoso próprio do da filho, vida. do filho que teve. Deixa lá, sim, com certeza. E, exatamente assim, como disse, é este o Alberto II, né? O jornalismo. Jornalismo, eu sei que gostaria de saber se é mesmo uma paixão ou é algo que surgiu. Como é que tu mergulhas nesse mundo? Exatamente. Uma questão que às vezes fica confuso em responder. É uma paixão que se calhar estava lá por dentro. Certo. Exato. Eu, quanto mais novo, pronto, não era essa dificuldade, que quer ser. E eu dizia, quero ser doutor. Porque era, pronto, havia muito falar de doutor e às vezes não conseguia distinguir quem é o doutor. Se certo. é medicina, se é o médico. Continuamos como a tal. ter esses problemas. Exatamente, a gente não sabe quem é o doutor, né? O doutor é doutor. Mas pronto, o princípio é que quando se fala de doutor, os mais pequenos dizem logo que é médico. Médico. Né? Subentende-se que é médico, mas não sabe quem é o médico, sabe que é doutor. E assim que a minha família, portanto, falar de doutor, achou que eu tinha que ser enfermeiro, médico. Exatamente, mas vou lhe dizer que eu tive uma irmã, um dos meus irmãos, que também já não faz parte desse mundo, incentivou-me muito, ele gostava que eu lesse muito. Ok. Ele já na altura já estava a fazer o primeiro ano de Direito em Luanda, na Universidade portanto, de Direito, Agostinho Neto. Ele obrigava a ler, que eu fizesse muita leitura. E eu já tinha alguma paixão com a leitura, já tinha alguma queda em escrita ainda na quarta classe, quinta classe. Era muito exigente. E ele ouvia muito rádio. Por incrível que pareça, na altura, era muito novo, deveria ter uns 10, 12 anos. Eu conhecia quase todos os jornalistas da Rádio Luanda e da Luanda Antena Comercial Luanda, a LAC. A LAC. Já isso em 94, em Luanda. Então eu já acompanhava a rádio, eu já via que ao domingo do Salu Gonçalves, Afonso Quintas às noites. Então já tinha alguma coisa de rádio, né? Já gostava de ouvir rádio. Eu gostava de escrita. Mas, entretanto, a minha família queria que eu fosse médico. Enfermeiro. Tanto que eu tenho a formação básica da enfermagem. Fiz. Mas eu fiz essa formação, depois entro para o médio, eu faço o meu ensino médio para o nível de Luanda, para o nível central de Luanda. No Maclus, de frente ao Cefujor. Certo. Pronto, eu acompanhava jovens aí para o Cefujor, voltavam. Depois tive convite a entrar para o teatro. Tive alguns companheiros do teatro, mas era muito tímido para o teatro.
Então, Achava-se tímido ou porque é tímido? não, sim, não, achava-me tímido. Mas em parte penso que sim. Eu penso que sim, sou tímido. Mas na altura, mesmo depois de eu estar a fazer o meu ensino médio, no bairro, sem antes eu conhecer, sem saber do jornalismo, eu era, né, gostava de jogar futebol. Eu relatava todos os jogos quando nós fazíamos a equipa, né? 5 minutos ou um pouco mais, a equipa a marcar, né? A equipa que marcar primeiro sai. Entra uma outra equipa, aquela 5 por falta de campos, Certo. no Rocha Pinto, já no Rocha Pinto. Então eu fazia relatos assim, por mim, né? Relatos de jogo do bairro e era sempre convidado para fazer isso. Né? Quando não estivesse, o pessoal do bairro não estava bem. O segundo, vamos buscar o nome de casa é Beto. Chamam-me de Beto no bairro. E tudo. Então era chamado, olha, chama o Beto, o jogo vai começar. E eu relatava do meu jeito. E isso despertava muita gente, quer também parte familiar e os amigos. E eu estava próximo de São a terminar o meu médio, a começar e terminar. Pronto, eu achei que não. Por que tenho, não? eu tenho alguma paixão por jornalismo e eu acho que isso não sabes. Eu tenho escritas em poesia. Tenho um livro, um projeto que eu tenho que eu precisava lançar aqui. Já pedi alguns mas Algum patrocínio para. Exato, já tenho a luz verde até de alguém. Certo. Não vou dizer aqui o nome, mas disse, não, segundo a gente pode fazer isso, a gente pode encontrar uma editora, é rápido, mesmo para o Brasil, ela tem essa condição de fazer. É só depois organizar, a coisa está organizada, é só, pronto, a disponibilidade, se calhar, tempo, parte dele, e a gente avança. Então, gostava de escrever, disse, você gosta de escrever, depois tens essa capacidade vocal, fazer relato, o que não é fácil, atenção. Não é. Então fui para o CFJ, fui fazer os testes, fui fazer o jornalismo no CFJ, e aprovei nos testes, e lá fiquei. E hoje é o segundo que nós temos, né? Exatamente, essa é um pouco da trajetória, né? Enquanto essa paixão, essa questão, portanto, foi para responder exatamente a sua questão. Então, no fundo, eu tinha essa paixão, não sabia, Certo, mas certo. hoje, e desde aquele momento, eu faço, e estou no jornalismo, faço com muita paixão. É o meu primeiro emprego na área, Certo. gosto do que eu faço, Ainda bem. procuro me dedicar ao máximo, a aprendizagem é constante. Não tem um jornalista que diga que diz que já terminou, já sabe tudo. Já sabe tudo, Não, certo. depois nós sabe que nós temos a língua portuguesa na qual nós trabalhamos como o principal instrumento de um jornalista. Eu como um Sorongo, Bakongo, o português é a minha segunda língua. Eu tenho a minha língua materna como Kissolongo, né? Eu falei primeiro Kissolongo, tá? A minha língua materna. Então é sempre um processo de adaptabilidade com a língua, o que é nossa. É nossa. Atenção, é nossa. Os portugueses nos colonizaram por mais de 500 anos, faz parte do nosso património. Português é nossa língua, né? Temos que assumir isso também. Mas, entretanto, temos que sempre emigrar, né? Para quem começa a falar o Kissolongo. O Kissolongo depois ter que exatamente. ajustar-se. Se Exatamente. Depois falar tão fluentemente o português. Não E é tão tens que fácil. falar muito bem a língua portuguesa. É exigente, né? Falou no princípio que fala com rigor. Eu não sou professor de língua portuguesa. se um professor de língua portuguesa acompanhar, vai encontrar erros na minha fala. Com também. certeza. Então, Com certeza. o professor Carlos, que critica muito, né? O Carlos de Almeida. Carlos Alberto. Carlos Almeida. Sim, o sociólogo, acho que é linguista, ele está sempre a criticar os jornalistas, como é que falam, enfim. Portanto, enquanto ele, professor de língua portuguesa, há sempre erros, né, ao jornalista, porque o jornalista não é professor de língua portuguesa, mas é claro que deve saber ou deve dominar o instrumento, o principal instrumento de trabalho, que é a língua. Né? Então vamos fazendo esse esforço. O jornalismo é tido como uma profissão de elite. Se estiver aqui a falar algo que não coaduna, que isso. O Alberto sente-se como uma pessoa da elite. Não, o facto de ser jornalista. Não me considero uma pessoa de elite. É assim. Porque é que é uma atividade tida de elite? Porque, aliás, diz que é o quarto poder a nível do mundo. Certo. Hoje diz-se que o jornalismo ou a comunicação é tido como arma nuclear. Quem comunicar-se bem, então
tem tudo nas suas mãos. Certo. Né? Mas é porque não tens como dissociar o jornalista ao político. Não tens como fazer isso. E quem comanda o mundo hoje são os políticos. São os políticos. Então, o político é a elite. E você está sempre na elite. Mas não significa que você seja elite, né? Mas é claro que a gente está sempre com essas figuras que dominam o mundo, que dominam o país, que determinam, que tomam decisões importantes certo. da nação. É claro que eu tenho maior facilidade de chegar até ao Presidente da República, por exemplo. Eu posso ser enquadrado numa reportagem. Uma Já, reportagem, por exemplo, que vai fazer uma cobertura. exatamente, da Certo. figura do Presidente. Né? Por que não? É Presidente, é político. Certo. Então, não tens como não, diferente de uma outra profissão. Certo. Logo, associa-se que essa seja da elite. É claro que no passado, imagina, né, penso quanto do século XX, quem fizesse, por exemplo, relações internacionais, quem fizesse jornalismo, era filhos exatamente de pessoas proeminentes. Se calhar é por causa disso que eu faço essa pergunta. Exatamente. No passado, quem faz o jornalismo era tido como um filho de grandes figuras. Certo. Né? Grandes figuras. Então, está associado à elite? Está. Eu, pelo menos, não me sinto da elite. Sou das massas. É claro que dentro do jornalismo há aquele que faz política, aquele social. Porque tu também ficas muito na elite. Tens dificuldades de chegar em massas. Acaba por deixar... Exatamente. Mas, porquê? Compreenda-se que o jornalismo é sempre um elo de quem não tem voz. Né? É que tem que dar a voz. O político tem que saber o que é que se passa lá. E muitas vezes os políticos não chegam lá. Né? Então nós trazemos grandes problemas que muitas vezes são resolvidos pelos políticos, pelo próprio governo, a sociedade. Nós é que temos que ir atrás. E você se coloca na elite, vais ter dificuldades, vais quebrar esta aproximação das massas, porque você é da elite. Então... Há que ter sempre esse cuidado. Exatamente, tem que ter esse cuidado. De ser um intermediário entre as massas e a elite. E há essa discussão, porquê que o jornalista tem que estar sempre de fato gravado? Certo. Porquê? Há uma razão? Não, mas é necessário? Essa é a questão. É necessário? Saber. Não, há quem diga que não, e essa discussão do jornalismo, não, o jornalismo é rigor, mas estar de fato de gravação não significa que você não tem rigor. Ok. Né? Porque se tu fores fazer uma reportagem, por exemplo, no Sumba, com fato e gravata, ainda olham para ti. exatamente, vais fugentar. Né? Vais fugentar, vais estar só com soba, eventualmente, ou com o administrador comunal. E depois, essa figura vai te dar, muitas vezes, não aquilo que você queria ter como informação, porque você está caprichado, está a rigor, porque você está a ver a ideia. Então não é exatamente assim. É claro que há meios que nós temos que diferenciar o nosso estar, e tu vai em outros pontos do mundo, tu encontras jornalistas de calções, muitas vezes. Televisivo, nós Ou estamos porque aqui a fazer. já atingiram uma fase de maturidade, Não é. de compreensão, um profissionalismo. O jornalista ou a população? Quer a sociedade, quer o jornalista. Não é por causa disso, será? Sim, se calhar sim. Olha, eu tive um problema sério. Eu não diria confidência, mas não vou dizer o nome. Na altura do censo, 2014, o censo realizado em Angola, eu fiz parte do grupo do censo. Foi um dos jornalistas do município indicado para cobrir esse censo. E depois, na fase final do censo, houve pelo feito conseguido, houve uma manifestação cultural. Certo. A nível Da zona em que vocês estavam a fazer? Não, aqui mesmo na cidade. Ok. No Campo 11, houve uma festa onde o governo provincial, na altura, realizou esta maratona onde atuaram vários músicos a nível nacional. Estiveram cá. Era no sábado. E eu estava a trabalhar a fazer o exterior. E eu estava de calções. Ténis de calções. Certo. Eu fui entrevistar. Não era entrevista, exatamente. Era de tarde e eu interpelei um dos vice-governador na altura. Não vou citar aqui o nome. Eu interpelei e estávamos a bater um diálogo, um bate-papo. Eu sou vice. Não, tudo bem. Os músicos, é que estava à frente, os músicos. E no fim da conversa, tivemos 5 minutos ou 3, apareceu uma das figuras não ligada ao governo provincial,
não diria a sua escolta, enfim, eu acho que é do seu gabinete, eu não sei exatamente, né? Interpelou-me, mas ferozmente, você não pode estar de calções a falar com o governador. E por mais incrível que pareça, o vice-governador estava de jeans, né? Estava normal. Aquilo foi um problemão, arranjar um problema. Eu tive que tentar fazer compreender que aquilo não era mau. Ok. Até porque se fosse o vice-governador, Teria dito, né? não teria ter aceito falado Certo, comigo. certo. Mas aquilo criou um problemão. Estás a ver? Então, imagine só. Aquilo é normal. Então, acho que tem muito a ver com a consciência. Não era um local, um ambiente, digamos, de gala. Era um ambiente descontraído. Estava a preparar-se um aparato técnico. Não era preciso você aparecer lá a rigor. Vai parecer que vais ao campo, vais a fazer uma reportagem no campo, falar de mangás, por exemplo, a plantar mangás, você está de fato gravata, porque é jornalista. Né? Yeah. Então já imagina qual é o figurão que, como dizem os brasileiros, fazes. Como é bom conversar consigo. Bem. Alberto, como é que surge o Alberto dentro da Rádio Nacional? Ou seja, a Rádio Nacional sempre foi um sonho ou porque é o que apareceu para si e abraçou? Não, na altura eu não sei como é que os jovens hoje pensam. Na altura, quem não fizesse um jornalista, alguém formado em jornalismo, não fazer parte do Grupo Rádio Nacional de Angola ou da TPA, quem faz jornalismo televisivo ou da televisão pública de Angola, na altura, então você não queria lugar nenhum profissionalmente. Ok. Né? Profissionalmente, quem entra para a Rádio Nacional de Angola, a Rádio Nacional de Angola é uma marca. Uma marca. É indissociável. Você está no Grupo Rádio Nacional de Angola, é um sonho de qualquer jornalista. Nós sabemos que há muitos jornalistas que na altura, por exemplo, no período 2000 e a 2005, muitos jornalistas estavam em outras rádios e migraram, digamos assim, passa o termo. Okay. Não estás como você, um profissional de jornalismo, né? Um jornalista formado em jornalismo, não chegar à Rádio Nacional. A Rádio Nacional é uma escola. A Rádio Nacional te dá estas luzes, o rigor que se tem na Rádio Nacional, projeção. Certo. Né? Enfim, uma carreira. Você faz uma carreira, então, quando entro para o jornalismo, obviamente, eu fui fazer jornalismo radiofónico, é claro que o sonho era entrar para a Rádio Nacional. Olha, e falando das marcas, hoje, a exemplo da edição passada, mais uma vez, temos aqui este banquete proporcionado pela Matsuam. Dizer que é uma delícia total. Todos aqueles que também pretendem patrocinar este podcast, temos aqui as linhas abertas para que façam. E hoje, para além da Matsuam, temos também a Gocar, a Reprocess e a Anzila Multimédia. E dá para ver que estamos aqui a atrair, né, novos patrocinadores. Né? Começamos com a Matsuam, hoje surgiram mais 3, sinal de que as marcas têm também essa necessidade, né, de se associarem a projetos como esse. Eu enquadraria essa minha afirmação na seguinte pergunta: sendo a Rádio Nacional uma marca, qual é a visão que tu tens do que a rádio foi ontem e do que a rádio é hoje? Que tipo de Rádio Nacional nós temos? Não vim falar para sei que, mas é difícil dissociar o Alberto Segunda, porque sou quadro da Rádio Nacional de Angola. Certo. Não estou a falar em nome da rádio, atenção. Certo. Mas, enfim, há digamos assim, a Rádio Nacional está a inovar-se em termos de profissionais. Certo. Há muitos jovens a entrar, muitos de nós somos muito jovens a entrarmos, e de lá encontramos os gurus, os mais velhos. Os mais velhos que dizem, cola, você é a altura de entrar para o microfone, agora não. Né?
Até hoje nós recebemos críticas para os mais velhos. Dizem que, a um dado momento, dizem que epá, não é a altura de você ainda estar ao microfone, porque você ainda comete algumas lacunas. Ok. Então há essa, digamos, mas a Rádio Nacional está a acompanhar a A dinâmica, dinâmica. tal como outros órgãos da comunicação social. Então acompanha. A Rádio Nacional é essa que une o país. Está Em todas as províncias. em todas as províncias, nas 18 províncias do país, e temos centros de produção. A Rádio Nacional tem centros de produção e também tem essas rádios regionais, né? Regionais. Nos municípios. Então acompanha a dinâmica. E falando mesmo nisso, eu sei que o Alberto faz a formação em Luanda. Uhum. Como é que aparece na emissora regional? Olha, sim, é uma boa questão. Como é que chegou à Rádio Sol? Eu, depois de terminar a formação no Cefojor, havia um processo de estágio. Certo. Os estágios eram direcionados para a Rádio 5, o Canal A, Ok. Rádio Luanda. Mas era um processo. Eram muitos estudantes. Seletivo. Exatamente, eram muitos estudantes para chegar a esta fase. Tem que esperar a sua vez. Mas havia, na altura, o diretor do Cefojor, Joaquim Paulo. Na altura, ele aconselhava-nos sempre, olha, quem tem possibilidade de ir nas províncias, na altura não era fácil, em 2006, 2007, Ok. sair de Luanda e ir numa das províncias. Quem tiver a possibilidade de ir à província, fazer um estágio de 3 meses ou 4, Que fosse. e a que fosse, ele daria uma carta de recomendação que fizesse o estágio para ver como é que está o seu nível de aproveitamento. E depois ele ia com a minha cara, digamos assim, para ter perguntado, mas o segundo é você é de onde, pá? Disse, eu sou do Sonho. Ah, és do Sonho? Epá, você tem rádio Sonho? Certo. Tem lá uma rádio. Os seus familiares, disse, pá, a grande parte da minha família está lá. Epá, o diretor que está lá quem é? Na altura era o Salame. Um salame. Manuel Não é Salame. salame. Se não, é uma pessoa até conhecida. É uma pessoa conhecida, olha. Está aqui o meu terminal. Eu vou fazer uma carta de recomendação para estágio. Porque havia muita demora. Imagina, a rádio, se calhar, a Rádio 5 poderia receber apenas daquele grupo 5. Uma sala de 40. E tem que esperar 4, 5 meses ou 3 meses para entrar no outro grupo. Foi nesse sentido que eu disse, pá, vou sair de Luanda para o Sul. E pá, é um desafio. Desafiante. Exatamente, na altura ia andar de... Aquilo é IAS, 2 dias. 2 dias para chegar ao sonho. Eu falei com o meu irmão, disse, pá, vou. Epá, vais. Vamos embora. Cheguei, fui bem recebido, de facto. Assim que entro para a rádio, faço o estágio de 3 meses, não, estendeu-se para 4, e no fim do estágio, o diretor disse, olha, eles tinham que fazer uma avaliação, né? Depois de entregar a avaliação, levar a Luanda para ter o diploma. Avaliação prática. Ok. A nota final, que é a nota prática. No final de tudo, eu tive uma boa nota. Eu penso que acho que a avaliação foi 18. Opa. Sim. Mas antes, o diretor na altura chamou-me e disse-me, oh, rapaz, epá, eu gostei de si. Você é dinâmico, tens vontade, mostra interesse. Okay. Foi mesmo assim. Não queres ser quadro da Rádio Nacional? Eu não fiz teste, atenção. É importante saber isso. Mas assim, nunca queres trabalhar para a Rádio Nacional? Eu não sei se estou a cometer uma confidência, mas foi exatamente assim. Disse, pá, quero trabalhar. Sou jovem, quero trabalhar. Epá, não. Você tens futuro, né? Ela achava, okay. Essa é a avaliação que ele fez. Okay. Na altura, a minha avaliação foi feita pelo António Custódio. Epa! É uma das primeiras... Meu professor de Feliz António Custódio foi a primeira pessoa que levou uma reportagem. Como estagiário. Grande senhor. António Custódio, o António Coquila, de feliz memória, o Álvaro Estevão, eu penso que também fez parte da minha avaliação, mas tive essa avaliação. Então, Rega, na altura, era a chefe de produção. Então, são essas figuras que fizeram a minha avaliação. Tive 18. E pronto, disse que vou.
Então dá-me proposta, olha, traga-me a documentação toda, eu vou propor, nós também temos falta de quadros, Ok. então vou propor à Rádio Nacional, em função da sua avaliação, porque você está aqui, a sua documentação toda, e fica à espera, a minha colocação. Sim, senhor. E é assim que eu entro para a rádio. Mas atenção que depois eu quase que desistia. Por quê? Quase que desistia. Eu depois, enquanto eu esperava uma possível entrada para a Rádio Nacional, eu beneficiei de uma bolsa de estudo para fazer ensino superior. Ok. Do INACPA. Hoje INACPA, INAPA na altura. Certo. Beneficiei essa bolsa para fazer o ensino superior. Então era uma oportunidade para mim. Voltei a Luanda. Fui estudar. E pronto, lá e tal. Depois diz, olha, 1 ou 2 anos depois ligam para mim, olha, sua colocação já saiu. Opa, poxa. E enquanto bolseiro, não pode ter 2, 3 faltas seguidas. Então tinha que escolher ou abandonar a formação ou trabalhar. Poças. Foi nesse sentido que eu decidi continuar a formação. Exatamente, eu decidi continuar a formação. Mas depois o diretor Salame ligou-me e disse, vem professor. Chegou-se e disse, pá, avalia muito bem essa situação. Avalia muito bem essa situação. Disse, olha, eu não posso ter 3 faltas consecutivas. Terei uma avaliação negativa, vou perder a bolsa. E eu não tenho condição financeira para pagar uma bolsa. Aliás, vou pagar um ano letivo, exatamente, um ano académico. Então, disse-me assim o seguinte, vamos fazer uma carta à Rádio Nacional a dizer dar a sua condição. Ele próprio fez a carta e fui, então fazia esse momento, eu ia para Luanda estudar, sempre que terminasse as minhas férias, eu voltava, sempre que tivesse férias de uma pausa de 15 dias ou 14 dias, eu estava no sonho para trabalhar. Eu fazia essa viagem, ficou minha, conheci muito bem, e de volta ao sonho, Luanda, naquelas condições péssimas. Foi uma fase muito difícil. Exato, ainda bem que as estradas estão maravilha. É verdade, hoje a realidade é outra. Yeah. E como jornalista, como caracterizas a tua rotina diária na rádio? Bom, é tão desafiante assim? Sim, ou nem por isso? Eu queria dizer, é desafiante. É desafiante. Eu estou na rádio, como disse, desde 2000, digamos, depois posicionar-me desde 2013 como 2013. tal. 2013 que eu cheguei e disse, pronto, terminei a minha universidade, estou para ficar. Estamos a falar aproximadamente 11 anos. Exatamente. Em 2015 eu chego à responsabilidade de direção como chefe de produção. E, portanto, é desafiante pelo facto de estar hoje a Rádio Nacional, além de ter aquelas figuras que eu encontrei, tem outras pessoas que entraram depois de mim e durante a minha fase também. Então estou enquanto chefe responsável da área de produção, estou entre os mais velhos, mais experientes, digamos assim, e os mais novos da minha faixa etária. Yeah. E então estou entre essas figuras. E é sempre desafiador estar no meio dos mais velhos, mais experientes e daquelas pessoas que são da mesma faixa etária. Imagina. Mas isso é desafiador. Assim. Não é. É desafiador. Certo. Mas eu sei que isto é bom, porque tu estás quer do lado dos que estão a entrar, os novos, os ditos novos, mas também bebes ainda dos mais velhos. Sim. Mas nem sempre... é como que uma faca de 2 gumes. Isso é que eu queria dizer. Nem sempre... No bom sentido, atenção. Não sei se digo bom sentido, 2 gumes, você vai aleijar, se não tiver cuidado, aleija-se. Né? Isto é um desafio, e temos que dizer sempre que a profissão jornalística é desafiadora. É desafiador, certo. Sobretudo nós, os das províncias. Os ditos das províncias. Os das províncias aqui, entre aspas, os das províncias, porque nós aqui não temos como que especialização, né? Quem está nos estudos centrais, atenção, por exemplo, em Luanda, vai fazer ou política, ou economia, social ou desporto. Certo. Né? E vocês aqui acabam fazendo tudo um pouco. Tudo um pouco. Okay. E nós trabalhamos. E pelo número de quadro que nós temos, que se diga,
Atenção que eu não estou a falar aqui a Rádio Nacional, estou a falar a realidade. É a realidade. Exato, então nós trabalhamos todos os dias. Todos os dias. Mas pronto, somos o dilema da Rádio Nacional de Angola. O nosso dilema é trabalhar, É verdade. é bombar. É bombar. E nesses anos todos de rádio, acredito que vários foram os momentos que acabam sendo marcantes Sim, na tua vida. sim. Há um Não, episódio que quer partilhar connosco. Sim, O que é que eu- mais marca naquilo que tem sido o seu dia a dia? não, tem marcas, não sei se diria todas boas, Ok. mas há aqueles momentos de aflição. De aflição. Né? Olha, nós saímos todos os dias olhando à nossa volta. O jornalista sai todos os dias olhando para a sua volta. O que é que acontece? Né? O que é que acontece à nossa volta? O que é que nós temos que noticiar? O que é que a gente deve falar? Que preocupa a sociedade? Que nos faça bem, porque nós somos um elo entre quem governa, como disse, há quem que muitas vezes não tem voz, ou então quem governa não prestou bem atenção no que está ali a acontecer. Então é um desafio constante. Então, Dozi, como disseste nas primeiras questões que me colocou, se me considerava como elite. Uma vez eu cheguei a casa, ainda com um filho, 2 filhos. Eu cheguei a casa no final do mês. Eu estava com os ministros, governadores, chamação e tal. Eu saí, fui para casa, não tinha nada para jantar em casa. Tu imaginas como é que ficas, né? Opa, estava com... É o pai que olha para os filhos, Poxa. olha para a esposa. Isso pessoalmente marca, né? Mas agora, profissionalmente, marcou-me muita coisa e nós já fizemos muita coisa. Olha, uma situação que quero partilhar e eu acho que é de seu Certo. domínio. Olha, era mesmo isso que eu queria perguntar a seguir. Que eu lembro mesmo da reportagem feita num sábado, não sei dizer qual o dia, mas reportavas uma situação de uma menina Exato. que tinha uma situação de saúde fruto de uma operação mal sucedida. Exato. Essa reportagem foi tão impactante e que levou-nos nós, na altura, e aqui falo, Daqui a da associação. da Associação Solon, irmos atrás dessa informação, procurar saber o que na verdade havia e que resultou, no fim de tudo, na construção de uma casa para aquela família. Graças a Deus. Eu considero isso como uma das grandes reportagens, não é que as outras não sejam, Sim. mas terá sido uma das grandes reportagens feitas por ti e que envolveu muita gente. Eu lembro-me na altura, se a senhora Maria de Encarnação Pimenta, se Sim. é o nome, Sim. terá Encarnação Pimenta. deu uma entrevista na Nacional. Na Dana Nacional, sim. Nos estudos centrais do Partido Socialista. Certo, e falava dessa reportagem feita por ti. Uhum. Podes contar para nós o que é que, Bruno. na verdade, como é que tu tomas contacto com essa família e o que o motivou para fazer aquela reportagem? Sim. Como disseste, é uma reportagem muito impactante. Yeah. E foi bom termos feito a reportagem porque a menina ficou bem. É verdade. Graças a Deus. Mas ela tem uma senhorita. Exato. Yeah. E tomamos contacto em conjunto com os colegas da TPA. Certo. Fomos para lá. Alguém de boa fé ou vizinhança percebeu-se da situação da menina. Acompanhava a situação da menina e achava que fazia-se pouco para que a menina tivesse uma assistência melhor. Acompanhava a menina 2 anos. A menina tinha problemas de intestino grosso, portanto ela tinha que fazer as suas necessidades maiores fora, não do orifício próprio. E, como disseste, por uma cirurgia mal sucedida 3 no Hospital Municipal de Soio. Então essa pessoa disse-nos em conjunto, estávamos numa reportagem com na altura a administradora municipal, era a Lúcia Tomás, a doutora Lúcia Tomás, e disse-nos, olha, tem uma situação assim, sabe, isso é preocupante, 3 anos. Então fomos lá, num sábado, nós nos propusemos ir para casa. O senhor mostrou-nos a casa aqui e nós fizemos a entrevista em conjunto.
com a TPA. Só que a TPA congela, eu não sei se digo assim, congela a notícia, a Certo. informação. Pronto, ele procurou criar outros mecanismos para a sua divulgação. Certo. Né? Eu divulgo a informação. Atenção que nós divulgamos por 2 vezes, por 2 edições do jornal a nível local, numa quinta e sexta-feira. E no Não sábado, surtiu efeito, digamos, a nível local. E no sábado, eu coloco aquela reportagem na Antena Nacional, na altura, quem editava o jornal de sábado era o Africano Neto. O Africano Neto, de edição de sábado. Olha, aquilo yeah, explodiu. é. Eu penso que, na altura, a presidência acompanhou a nossa reportagem. É o que aconteceu. Eu só sei que estava a receber chamadas em 5 minutos. Yeah. Pessoas. Depois veio a associação, vocês, Certo. na altura, a associação Acossoio, A Solongo. depois veio a Aquanda, depois vem serviços, enfim. Mas é algo que nós já estamos habituados, né? Mas outras a favor, porque estavam Preocupados com a situação. E estavam disponíveis para ajudar, Certo. da forma como nós narramos os fatos. Certo. E pediram, os estudos centrais pediu que nós fizéssemos uma outra versão, digamos assim, fizéssemos uma outra abordagem no Jornal das 20. Ok. Nós emitimos no sábado o Jornal Às das 13, 13, Jornal de certo. sábado. Eu Às lembro. 20 horas colocamos uma outra peça a pedido do editor, Certo. que pronto, Que ficaram trabalha todo mundo comovidos. comovidos né, com a e tal. situação, certo. E, na altura, a presidência acompanhou a informação e pá, preocupou-se. Yeah. Eu E tive, valeu? eu tive alguns embaraços a nível da estrutura local, enfim. Mas pronto, o bom de tudo é que as partes, quer quem na altura não ficou tão satisfeitos quando saiu a reportagem, no final No ficou. final, sim, porque eu lembro-me eu ter visitado a miúda na clínica, numa das clínicas onde ela estava. Exatamente, eu não sei se você pode falar a Sim. clínica. Não pode. clínica É que está não uma das Mas melhores eu clínicas a tive nível. o cuidado de visitá-la, fomos para lá, conversamos na altura com a avó, porque ela estava Atenção que acompanhada foi da uma avó. aeronave exclusiva Ok. para a busca da menina É. e a pedido portanto, que o médico clínico geral do Hospital Municipal acompanhe essa menina. Epá, Olha, quando veio a menina, e depois a menina, a família, atenção, era uma família carente, carente. não tinha residência. Aquela família beneficiou de uma residência. É verdade. Isso é que nos motivou que oferecêssemos àquela família. Não é em termos. Não queremos aqui. E vocês fizeram um bom trabalho na altura. Nós, Muito nos bom motivou trabalho. para construirmos Eu uma fiquei desta o casa. filho querido da É certo. avó continua assim. Maria. Pois, sempre que ela falasse, dizia que eu é aquele jornalista da É, rádio. Maria. Quer dizer, dá para ver que Exato. a vossa profissão tem também esse lado. Temos né? este lado, Resolver. temos este lado. Eu já tive um outro episódio. Eu tinha feito uma reportagem de uma chuva que ameaçou, derrubou casas, destruiu casas, residências, ameaçava cortar a via da Teixeira, Teixeira. aquele Aqui, asfalto, nessa zona exatamente, de o asfalto que saía do canal Ok. para destruir a via, cortar a via e uma parte da via daqui da subida do Quintana. Eu fiz aquela reportagem, Opa. fui também mal entendido. Mas Mas são os 2 dias depois, apareceram as pessoas que é para mitigar a situação, né? Resolver. Até hoje a via está. Olha, e falando nisso, vem uma outra pergunta, né? Eu sei que para os jornalistas é sempre desafiante as fontes. Sim. Qual tem sido a vossa realidade cá no SOI? É fácil ter acesso às fontes? Não. Hoje o grande problema é as fontes que nós temos. E quando o jornalista muitas vezes, como disse, fica como que uma faca de 2 gumes. Quando para um jornalista faz reportagens que muitas vezes tem este impacto, em dado momento tu fechas as portas para fontes. Mas não deveria ser o contrário. É uma parte. Em Uma parte. reportagem que resolve uma determinada Exatamente. situação. Em parte fecha as fontes. Em outra abrem-se. Portanto, é isso que eu digo, 2 gumes. Certo. A faca de 2 gumes.
a dado momento, a quem o segundo, não falo. Não falo. Não falo. Não é? Crias às Mas vezes... mesmo tendo essa notoriedade que tu tens a nível local, ainda há pessoas que... Exatamente. O segundo, às vezes acha que... Ainda sentes exatamente isso. o quê? As pessoas querem apenas que seja divulgado aquilo que quer. Ok. Eu já tive um outro episódio que uma criança vindo de um Sumba faleceu no hospital municipal. Faleceu porque não foi assistida? Exatamente. Isso, a coisa é de 6 anos. Eu, quase na mesma fase que eu faço aquela reportagem. Ou mais, 6 anos ou mais. Na mesma fase que eu faço essa... Não, na mesma fase não. Um pouco mais tarde. Exatamente. Porque eu acompanhei todo o processo. Eu liguei para as pessoas na altura, a direção do hospital na altura, que deveriam prestar assistência. Na segunda já tem que fazer isso, mas eu acompanhei todo o processo, por azar eu estava lá. Eu não digo se por azar, por sorte. Opa. Eu acompanhei o processo porque tinha a minha filha incomodada, eu fui para o hospital e encontro-me naquela situação. E eu noticiei isso na antena nacional. A criança morreu. Porque não teve, na altura, ela precisava de transfusão sanguínea. E antes da transfusão tinha que se fazer a avaliação para saber o sangue ser compatível. E não havia no laboratório ninguém técnico do laboratório. Eu me encontrei com uma técnica do laboratório a me dizer que era a hora do almoço. E não poderia fazer nada. Eu fiz questão de ligar, na altura, por os responsáveis dos hospitais, as duas figuras primárias, o diretor e o diretor clínico. O diretor clínico. Garantiram-me que estavam para resolver o problema, mas eu fiquei comovido com a situação, permaneci lá. 2 horas depois a criança morre sem ser assistida. Eu faço essa notícia. Eu criei um outro problema. Criei um outro problema porque depois o médico a direção médica na altura fez um relatório médico. Um relatório a dizer que eu não tinha feito mais de 24 horas, portanto estava como que é uma morte extra-hospitalar. Eu não sei como que isso funciona, não sei se tem o médico a explicar isso, porque tinha que fazer 24 horas e tal, faltavam 2 horas para fazer 24 horas, a criança morre. Certo é que a criança morre porque não teve assistência antecipada. E, felizmente, aquilo também teve resultados, digamos assim, a criança morreu, não tivemos de volta, não temos como, mas os responsáveis, felizmente, foram responsabilizados. Um deles já não está no hospital. Fruto daquela, em consequência, digamos, fruto daquela reportagem, porque tiveram mal. Né? Isso, às vezes, fecha quem, nessas circunstâncias, às vezes, tu chegas para uma instituição, abordar essa pessoa, olham para logo esse, e faz aquelas... Mas aquele que falar que, não, tem mesmo que falar com o segundo. E, de facto, eu sou muito procurado, em dado momento, para abordar várias questões. Queremos falar disso. Eu disse, não, essa questão não é de rádio, é de polícia, às vezes. Certo. Não, mas o segundo e tal, temos isso. Eu disse, não, tens que começar assim não temos... Há procedimentos também, né? Não pode, né? Tem que reunir um dossiê, não pode... Já passaste pela administração que resolve esse problema? Não, ainda não fui, mas eu sei que... Não, tens que ir mesmo lá, tens que ir para lá. É assim que funciona, não podes vir diretamente aqui. Então, muitas vezes sou solicitado por isso, né? Agora me ocorre aqui uma pergunta. Dos vários tipos de jornalismo que há, nós podemos falar do investigativo, a radiofônico, a imprensa. Por que do jornalismo radiofônico? O que é que levou a isso? A fazer rádio? Não, como disse, eu entro para a rádio fazer na ideia de ser narrador. Narrador, ok. Exatamente. Eu sou fã de futebol e ouvia... muitas vezes Manuel Rebelage, João Carlos, Vasco Figuri, então essas pessoas eu no bairro também imitávamos. Então vou ser um jornalista desportivo para narrar jogos de futebol, né? Então entro para a rádio também com essa intenção de fazer jogos. Só que quando eu entro para a rádio local, a Rádio Soio, o Grupo Rádio Nacional de Angola, tinha um déficit no quadros da área de informação. Ok. Que era de programas. Então fui indicado na altura para fazer informação. E programas, área de programas. Ok. Mas como eu tinha uma paixão e tenho essa paixão,
E pelo desporto também, curiosamente, fui fazendo. Então, hoje tu fazes informação, como podes fazer também o desporto. Sim, eu faço. Eu agora eu tenho que melhorar a minha capacidade de narração Ok. de jogos, mas eu faço narro jogos a nível local. Opa. Já narrei, já reportei, já fiz notas para a Rádio 5 de jogos de taças de Angola. Taça de Angola. Não, ok. não narrando como tal, mas um dia vou, se calhar, espero ter essa Epá, oportunidade, é um epá. desafio. Eu já Mas eu tive, costumo- já tive essa sorte. Enquanto estive em Banza Congo, trabalhei N vezes com o Diabanza. O Diabanza, sim. Diabanza, O Diabanza faz isso, né? Portanto, ele já faz muito bem. E eu faço a nível local, gostaria de fazer também a nível na antena Mas- nacional, sempre um prazer. Certo. Yeah. Mas sente melhor na informação? Não, O que te não, dá mais prazer hoje prazer, de fazer? hoje eu estou melhor na informação. Eu acho que estou melhor na informação. Criei uma paixão também na área da informação. É interessante fazer informação, muito interessante. Para mim, entretenimento é muito difícil. Ok. É muito difícil. Tu tens que... Ter uma capacidade de improviso? o muito que é? grande, sim, um improviso muito grande, cultura geral muito grande. Atenção que o jornalista deve ter todas essas capacidades. Certo. Desde a cultura geral, desde... Há quem defenda que, e essa é uma discussão também dentro do jornalismo radiofónico, sobretudo, que o jornalista improvisa o que é, tem que escrever, né? Para muitos defendem que o melhor improviso é escrever. Ok. Estás com Fica uma tudo folha, com uma registrado. caneta, então... E pá, depois disso eu acho que... Né? Mas há aquelas situações de momento. De momento. Exatamente. Por exemplo, você vai narrar, por exemplo, um jogo. Vai escrever? Não, né? Então, essa é a discussão. Mas a informação... tem que se documentar sempre na informação. É Tem verdade. que ser uma pessoa permanentemente atualizada. Permanentemente atualizada. Se tu fazes a informação, ficas 2 dias não se atualizar, perde-se. Ok. Perde-se. Ok. E por isso é que a gente vê, mesmo na redação, há colegas que... eu já partilhei em várias redações a nível em várias outras rádios, em outros órgãos de comunicação social. Há colegas que não sabem o que é que se passou ontem. Opa. Porque ficou dizer- 2 dias, ficou um dia, algumas horas, não se atualizou. Não se atualizou. Chega na Será redação. imperioso que esteja sempre... Permanentemente. Quem faz a informação, quer rádio, quer jornalismo impresso, quer televisão, tem que estar Tem que estar permanentemente atualizado. Tens que ouvir, tens que ler jornais, tens que acompanhar a televisão, tens que televisão internacional, local, portanto a nível nacional, tens que estar atualizado. Senão, Olha, nessa senda de atualização, há uma pergunta. Como é que o jornalista de imprensa, de rádio ou até de imagem hoje lida com o fenômeno redes sociais? esse é um outro desafio, né? Como é que vocês lidam com Esse isso? é um Porque eu grande sei desafio. que a questão da fake news, como se diz, os Sim. que falam bem inglês sabem o que é isso, é uma febre. Sim. Mas as redes sociais também hoje tornaram-se um meio onde as pessoas buscam informação. Aquilo que vocês, desculpe-me aqui o termo, aquilo que vocês não trazem de cima, hoje, em 1 minuto, em 5 minutos, as pessoas gravam e mandam para as redes Sim, sociais. Nem sequer muitas das vezes filtramos a informação, mas Exato. na ânsia de querer publicar, a gente publica. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Isso é um desafio muito grande a nível do mundo, as redes sociais. E nós temos que saber lidar com elas. A grande diferença é isto que disseste, filtrar. É. Né? Porque não basta publicar. É preciso que os americanos falam check. Check. Né? Tem que checar sempre Exatamente, essa porque, informação. porque você perde credibilidade. Não é de bom tom uma redação aparecer 2, 3 vezes a pedir desculpa de uma informação que não é correta. Né? Eu pego está a acontecer alguma coisa na rua, pego o smartphone, faço a minha imagem, E deduzo logo o que está a acontecer e põe nas redes sociais. Será que é exatamente isso que está a acontecer? Ou queres fazer acreditar as pessoas aquilo que você acha que é aquilo que está a acontecer? São vários questionamentos. Por isso é que hoje o jornalismo tradicional, e a gente fala assim,
não perde, Não digamos. perde, não perde com Há, essa. exatamente, apesar dessa velocidade da informação, as pessoas agora aproveitam-se das redes sociais. Muitas vezes você a passar, não, mesmo na televisão, você vê alguém a passar, às vezes baixou a cabeça e de repente levantou. Já passou. Há quem já diz: olha, fez uma foto, estava a dormir. Esteve a dormir. Ok. O Kennedy estava a dormir. Quando na verdade Estás a ver? baixou para ler, se calhar ver algo. Exatamente. Então é isso que a gente faz. A gente não desafia as redes sociais, até porque muitos de nós temos como redes sociais também como fonte. Como fonte. Atenção, que é importante que se diga isso, não é? É importante que se diga isso. Às vezes não temos essa possibilidade de chegar, por exemplo, na Ilha 2, né? Na Mas Ilha há lá 2, alguém que fez uma imagem ou achou e tal, um cadáver. Há dias há 3, 4 meses, penso que há baleias numa zona das ilhas, certo, e alguém mandou ficou para redes engravada, sociais. né? Exato. Então, Certo. onde é que está isso? A gente vai. Né? Mas temos que checar. Né? A gente não pode se compactar com fake news. A gente pega naquela notícia e manda. Né? E manda. E não? depois surge a pessoa. Exatamente, senão, o tal tenho aqui prova contraditório, né? exatamente. Então, Mas como é que assim, vocês mandam uma informação dessa nem sequer. Exatamente. E há muitos de nós na redação já mamam isso, né? E eu, no briefing, digamos, que a gente tem pelas manhãs, a gente recomenda sempre isso. Temos que estar atento com as redes sociais, Certo. que hoje é indissociável. É indissociável. Não Já tens como fazem parte do nosso tens- dia a Não dia. tens como dizer que as redes sociais não valem. Temos é que saber lidar com elas. Ok. E é isso que a gente tem feito. E vê que não diria que eu venho aqui falar em nome da Rádio Nacional, mas são poucas vezes, ou quase nenhuma. A Rádio Nacional vai lhe dizer que pediu desculpas porque pegou uma notícia na rede social. Não, tem que checar, tem que certificar, tem que ter todos os elementos que constituem uma notícia. Notícia. Facto. Né? Será que foi mesmo assim ou não? O rigor da informação. Exatamente. Trazer todos os elementos que compõem uma notícia, de facto. Né? Para ser considerado uma notícia. E vale a pena não noticiar isso. Compactuarmos com aquilo. O jornalismo é uma atividade ou uma profissão que versa muito pela ética. Como é que tu achas que o jornalismo feito hoje, porque hoje temos muitas rádios, podemos não falar da Rádio Nacional, mas há Luanda, acho que há por aí, várias né? rádios e com várias emissões, com vários programas e tudo mais que possa haver. Até que ponto não se fere a ética, aquilo que é a deontologia da vossa profissão? Ok. Qual é a análise que podes aqui fazer? As pessoas continuam a ter a mesma ética ou nem por isso? Não, completamente Ou as não. pessoas hoje querem informar por informar? Exatamente. É o que a gente vê. Eu não falo agora, como sabe, a Rádio Nacional é uma rádio tradicional, prima sempre estes princípios fundamentais da ética e a gente vê por outros canais, até televisivos, né? Nunca cita nomes, e que muitas vezes passam por este princípio de ética e de deontologia profissional. Mas o que então é ética? É respeitar os meandros da profissão. Certo. Né? Quando alguém fala do segunda, por exemplo, né, que fez aquilo, assado cozido, e não se preocupou em buscar a verdade dos factos, então está a sobrepor-se à ética, por exemplo, da deontologia profissional. Temos que, enquanto jornalistas, nós temos que respeitar as normas que constituem a profissão, que regem a nossa profissão. Com certeza. Quando a gente faz só porque eu sou Sou o primeiro a divulgar. e sou o primeiro a divulgar, eu sou o tal, Yeah. né? Eu sou o tal, eu sou fulano, eu falo aqui porque eu tenho acesso aos microfones, né? Porque há pessoas que, digamos, se formos outro campo, abuso de poder. Abuso de poder. Então você tem os microfones, tens um público que te ouve, então abusas disso também. Tu tens acesso ao microfone, tens um nível um número de seguidores muito grande. Muito grande. E achas que você é o tal, então falas. E
sem filtrar, sem pensar no que tu está a causar com o que está a dizer, que está a falar. É claro que no passado era diferente. Certo. Né? E porque também estamos num país democrático. Né? Mas a democracia impõe isso, será? Não, a democracia não põe isso. E esse é tal, digamos assim, qual é o termo que é de usar aqui, o abuso da democracia também. Democracia. Né? Porque a democracia não diz que faça o que você quiser fazer. Então, eu tenho acesso aos microfones, tenho muita gente que me ouve, e eu falo, porque tudo que eu digo eles aceitam e assim. Não é assim que funciona. Por isso é que muitos de nós, muitos jornalistas, estão a responder por barras do tribunal. Barras do tribunal. Porque faltou alguma verdade, pisou algum princípio ético e deontológico, e o ferido em causa pode levar-te até às instâncias judiciais. Mas há uma outra situação que eu quase que é badalado, vamos assim dizer, se o termo se enquadra. A questão do direito de resposta. Várias são as situações, o contraditório, né, nesse caso. São várias as situações em que muita gente reclama quando vê o seu nome à baila, mas muitas das vezes não acontece o contraditório. Ou seja, o jornalista pega numa matéria, lança para o ar, muitas das vezes as fontes desta matéria não são as mais credíveis, mas ainda assim a informação vaza ou vai. Como é que um jornalista se posiciona numa situação destas? Por isso é que muitos também perdem credibilidade profissional. Né? Tu não podes lançar uma matéria sabendo que tens fontes duvidosas. E sempre que envolver algum nome, obviamente, isso é óbvio que tens que consultar. O consultar não é depois de lançares a matéria. Isso é que é não, isso não pode ser depois de lançares a matéria que depois diz, não, ouvi. Não, é antes de lançar a matéria. Sr. Segunda, eu estou a produzir aqui uma matéria em que é citado sobre um caso assim. É verdade. Pode-nos... não. Né? A pessoa diz, não sei disso. Mas, enfim, pode falar sobre isso? Não falo, não quero falar sobre isso. Mas ok, não queres falar, eu vou publicar a matéria na ideia de que eu contactei o Sr. Segunda, mas mesmo contra a vontade desta pessoa. Não, é claro que tu não podes ficar apegado se achar que a matéria tem substância para ser suficiente para a sua publicação e a pessoa envolvida, enquanto jornalista, o contactou e não quer dar resposta, tu tens direito, podes publicar. O importante é que você, enquanto jornalista, teve contacto com a pessoa envolvida sobre o assunto e abordou sobre o assunto. E seja transparente na abordagem. Diga-o que a matéria em que vou publicar cita o Segunda sobre este caso de peculato envolvido no assunto X, data X, Y. A minha fonte relatou-me isso. É claro que a dado momento tu não dizes a fonte, mas preservas a fonte inicialmente. A minha fonte deu-me essa informação sobre si. Estou-lhe a dar o direito de resposta estou a dar-te um contraditório. É este momento do contraditório. Eu não vou falar sobre isso porque eu não estou envolvido. Só segunda, eu vou publicar a matéria, vou fazer a menção de que eu contactei. E na sua peça, obviamente, tu tens que citar. Eu fiz a matéria é sobre isso, o Segunda está envolvido num assunto de peculato porque foi comprar e tudo mais. Entretanto, contactado por nós, não quis falar do assunto. Pelo menos a pessoa não fica assustada. Sim, senhor. Os jornalistas têm aqui a facilidade de lidarem com pessoas de vários estratos sociais. Aqui vou meter aos políticos. Qual é a relação de Segunda com os políticos? Os políticos a nível
Não, A nível local. enfim, os políticos sabem que não podem também. Eles sabem qual é qual é a influência, digamos, dos jornalistas, né? Certo. Qual é a função dos jornalistas. Eu tenho boas relações, Boas relações. profissionais com políticos a nível da província. Quer sejam do partido no Sim, poder, sim, quer sim. os da oposição. Exatamente. Não Porque tenho- muitas das vezes vem à baila, não, os jornalistas da rádio não entrevistam políticos Sim. da oposição, não sei Sim. mais quantos. Já tivemos esses problemas no passado, Certo. a nível local. Eu já fui muitas vezes questionado, sobretudo quando aproxima-se a fase das eleições. Há essa Que é- Mas já tivemos no passado. Hoje já não se coloca muito essa questão. A nível local, por exemplo, não se coloca muito essa questão. E nós temos uma rádio, por exemplo, o Grupo Rádio Nacional tem esta facilidade. Ok. Tem essa facilidade. Eu tenho contacto de muitos dos políticos. Eu ligo. Queremos falar sobre isso, o senhor está disponível? Eles mesmo ligam, pedem. Ok. Então não tenho quer políticos de que sustentam o O governo, governo. quer ou da as que oposição. estão na posição. Não temos esse problema a nível local. É claro que pronto, há quem sempre sente que acha que deveria ter mais, mas pronto, isso é outro porquê também, né? Os políticos sabem como fazem a política, é para estar sempre na montra. Na montra, certo. Então, mas penso que a nível local eu não tenho de facto problemas com os que fazem política. Aliás, esse respeito tem que existir, respeito mútuo. Eu tenho que certo. respeitar os políticos, são Com decisórios. certeza, com E eles certeza. devem respeitar, obviamente, a nossa atividade enquanto elementos que divulgam as matérias que muitas vezes que eles também querem que sejam divulgadas. Com certeza. Como cidadino soense, acha que a nossa rádio tem dado uma contribuição valiosa para o desenvolvimento do município? Sim, tem. Ou pode fazer mais? Sim, pode sempre fazer mais, né? Nos preocupamos sempre em fazer mais. Mas eu sinto que a rádio, a nível do município, tem contribuído muito. Tem contribuído muito. O facto, primeiro, novas descobertas Certo. de jovens, talentosos, quer nas diversas áreas do saber, artistas. Então nós temos feito. Nós temos um programa, por exemplo, que aborda sobre assuntos do dia a dia dos jovens da cidade, dos jovens do município. Certo. Que é a segunda-feira que é o bate-papo, onde nós trazemos jovens durante muito tempo, várias abordagens. Nós já, digamos assim, criamos até, como que eu digo isso. Pô, eu não gosto muito de usar esse termo de elevamos alguns jovens, né? Mas mostramos que temos jovens capazes de abordar determinados temas. Assuntos através da rádio, foram Ok. descobertos através da rádio. Ok. E depois são chamados para exercerem outras posições a nível social, Muito em função bom. da rádio. Muito bom. Isso não é um contributo. Acaba sendo. Sim, acaba de ser. Certo. Exatamente. E a gente aborda várias questões, como falámos, por exemplo, da situação da menina Uhum. que foi depois foi tratada com maior propriedade, recebeu assistência com maior propriedade, assistência médica e vários outros fatores, né? Que aqui não me vem à minha mente, mas já fizemos muito. Então é esse contributo. Né? Há muita gente, tu não tens ideia, Kennedy, que muita gente vai para a rádio a pedir que seja resolvido um problema e ele acha que só pode A ser rádio resolvido, pode resolver. pela rádio. Ok. Há muitos destes casos. E às vezes assim, não precisamos resolver esse problema via rádio. A gente pega no telefone, liga para a pessoa. Pois, senhora administradora, é possível, há uma situação assim? É? E nós não sabíamos. Ok. Dá uma situação assim. Podemos resolver. Não precisa necessariamente que a gente divulgue certas matérias. Com certeza. Né? Há situações que a gente pode resolver. Porque há questões também que às vezes não chegam mesmo às autoridades locais. Não chegam.
Há questões que não chegam, que deveriam ser dadas, não porque houve negligência ou alguma despreocupação de quem governa, Certo. mas pronto, porque Porque naquele não- momento não- não passou, não passou, exatamente, não recebeu o relatório, não dava a solução. Mas e a rádio acaba de chegar para a rádio e eles acabam-se a perceber e dão a solução. Há muitos casos assim. Então acho que devemos fazer mais, devemos. Né? O nosso país, o sonho, por exemplo, vou falar do sonho. O sonho não é mais o sonho do antigamente. Com certeza. Nós temos aqui quadros, há pessoas que exigentes, nós temos ouvintes exigentes. Se acaba de trabalhar, ela liga para si. Eu não gostei da forma como vocês abordaram aquele Abordar assunto. aquele assunto. Né? Uma pessoa lúcida a dizer, não, acho que deveria ser assim, Opa. poderiam... Não, muitas vezes com alguma razão. Ok. Então, não estamos como nós temos todos os dias, recebemos pessoas que dão o seu contributo, de como nós podemos fazer melhor. Então, a rádio, temos que fazer mais, que nem digo, temos estes projetos como esses, a gente vai tirando também alguma coisa para tirar, para mostrar, como exemplo. Então, vamos fazendo, temos que fazer mais, mas vamos fazendo de pouco, né? De acompanhar sempre a dinâmica. Vamos fazendo. Com certeza. O Segunda é um jovem do sonho, jornalista já com uma referência. Eu sei que há muita gente que olha para si e acha que és um modelo. A minha pergunta é, se tivesse que deixar um conselho para os aspirantes, o que dirias? Olha, nada é fácil, não é? E são tempos diferentes. Eu já falo do meu tempo, entre aspas, como eu entro para a Rádio Nacional. Com certeza. Eu entro para a Rádio Nacional. Há quem, na altura, há muitos, os mais velhos, os que eu encontrei, no caso do Álvaro, ele diz que entrou com teste para entrar para a Rádio Nacional. Eu entrei, não fiz teste, estou aqui, não fiz teste para entrar para a Rádio Nacional. Passei por um estágio profissional. E lá tive que me empenhar, demonstrar não só vontade, mas capacidade também. Né? Então, o conselho é para aquele... tem como referência preparar-se para os desafios. Vai estudar. A preparação de um jornalista é mesmo capacitar-te para a formação. Tu tens que estudar. Certo. Tu tens que munir-se. Você não pode ser enfermeiro, né? Sem antes passar para a formação de enfermagem. Não pode. Tu não podes ir para querer ser responsável de uma instituição sem passar por uma formação. Não é só passar pela carteira. Porque somos muitos. Há quem esse discurso, porque não o mundo não pode ser todos os dias pensar em desafio. É desafiador. Se tu não fores desafiador, os que gostam de desafio vão te deixar. Vão te deixar, certo. Nós estamos constantemente a nos desafiarmos, infelizmente. É o mundo que nós temos. Então tu tens que desafiar, tens que munir capacidades, tens que reunir quem quer ser jornalista, ok. Vai estudar. E não seja um estudante comum. Ok. Não procura ser, porque procura não fui fazer a diferença. Tu tens que ser diferente para ser selecionado, porque escolhe-se os melhores. Certo. Os melhores são aqueles que fazem diferença. A atividade jornalística que eu digo é das maiores atividades que demonstra as carecas, passo o termo. Com certeza. Tu não usas influência, podes até usar influência para entrar na atividade, na profissão. Mas depois dali tens que provar, né? Vai sentir na pele o que é que tu estás a fazer. Vai sentir na pele. Porque tu estás aqui, estás disponível, olha, és capaz, está aqui o material. O teu editor vai te dizer, olha, nós temos esta pauta, vamos falar com fulano, tens a pergunta-chave, tens algum questionário, e vais. Às vezes, quando voltares, não tens o revisador, não tens ali o editor, não está lá. E quem é o repórter é o fulano. A matéria tem que ir ao ar às 20, pelo menos às 20 horas, o jornal principal às 20 está à espera da matéria. A pauta já foi. Tu
tens que mandar a matéria, o seu revisor não está, o teu editor principal não está. Como é que fica? Se você entrou por influência. Chega lá, a matéria simplesmente não sai porque o editor diz que tem erros. Porque pões em xeque a qualidade da instituição. Ok. Né? Se a matéria sai E como sai? e como sai, colocas em questão, colocas em xeque a instituição, que é óbvio, mas a Rádio Nacional ou qualquer outra instituição que tem credibilidade. Né? Então, daí uma outra pergunta. O que é que não pode faltar para um jornalista? Conhecimento. Conhecimento. Bom, vamos lá. Formação e sempre formação. Se a sua atividade jornalística, tu tens que escrever, tu tens que ler, tens que saber escrever. E tens que procurar saber, tens que procurar ler livros próprios que te ensinam a escrever. Ok. Tens que procurar livros que te ensinam a ler. Te fazem ler. Quem quer ser jornalista não lê, não adianta. Não vale a pena, né? Não, esquece. Não vale a pena tentar. Não tem. Você não lê. Mas hoje por hoje temos essa situação que as pessoas Sim. leem pouco. Sim, tem muita gente que lê pouco. E a gente vê isso na redação, por exemplo. Os estagiários. Né? Muitos estagiários, não estou a dizer todos, mas muitos estagiários, tu notas que ele não lê. Não lê. Porque Mas quer ser jornalista. Sim, quem lê vai saber escrever. Podes não ter capacidade, nem todo jornalista de rádio, todo jornalista tem esta... É locutor, passa como locutor, porque tem dificuldade de leituras e tal, ou alguma dificuldade de fala, né? Ok. É normal, mas Escrever. vai escrever. Né? Hoje, em rádio, já não se tem tanto essa figura, porque um só que escreve, um só que lê. Ok. Todo mundo agora Tem que ler e escrever. maximizar, digamos Ok, assim, os ok. quadros. Tu tens que ler. Nós agora também estamos aqui a editar sons. Ok. Né? Quem tem essa capacidade de editar som, tu vais para uma reportagem, não precisa de técnico. Sim, olha, Tens essa. e eu já vi, não sei se vi nas redes sociais, mas hoje é possível encontrar um jornalista que faz a locução e ao mesmo tempo... Sempre cabinas auto-operadas, Ok. né? Famosas auto-operadas. Ok. Né? Tu estás na cabina auto-operada, está a fazer a emissão técnica, Ok. estás também na locução. 2 em 1, né? É verdade. 2 em 1. O que acontece também, hoje, o repórter é tudo. O repórter é Recolhe, tudo. Recolhe, edita. trata e divulga. Opa. Né? Estás ali para recolher, tratas e divulgou. Ali o editor principal lá está à tua espera. Aqui não há. Então, quando você não é bem treinado, passa por esse momento. Começa a esperar do fulano para te ajudar. Começa a te falar, mas está aqui a fazer o quê? Então, quem quer ser jornalista, um sonho de muitos, é boa profissão, porque a gente vai conhecendo muita gente. Muita gente. Não é em dinheiro. Não dá dinheiro? Não dá dinheiro. Mas como é que a gente vê Não dá dinheiro. os jornalistas bem aprumados todos os dias? Bom, Onde é que sai? Onde é que aqueles sai? que tiveram a felicidade e aqueles que têm, não sei se digo felicidade, capacidade de se gerir, né? De se gerir, vão encontrando outros mecanismos de, não diria sobrevivência, mas enfim, de acompanhar a sua vida. Certo. Mas hoje, a nível da África, eu vou generalizar, são poucos países africanos onde um jornalista só faz atividade jornalística, tem fundos. Quem vai para o jornalismo não é para... Esquece que quer ter muito dinheiro para quem pelo menos trabalha nos petróleos. Ok. Não, é incomparável. Vai ter uma casa, se calhar digna, vai ter casa, vai construir mais, esquece dinheiro. Mas é uma profissão muito boa, porque você vai conhecer muita gente, a sua mente está sempre aberta ao conhecimento. Tu nunca vais fazer uma notícia, construir uma notícia, passa aqui o termo, sem antes solicitar, sem antes ler, sem antes buscar outros conhecimentos. Porque a gente faz muitas vezes reportagens.
Eu disse aqui que nós não temos essa separação de política. A gente, às vezes, você vai falar de ambiente, por exemplo. Do ambiente. Eu fiz ciência da natureza na oitava e já não existe. Exatamente, né? tu tens que ler para falar do ambiente. Certo. Vais ler, vais consultar livros, vais consultar pessoas, vão-te dar subsídios, vão-te dar inputs para construir a sua notícia. Então, você tem um conhecimento aberto, vais saber muita coisa. Todos os dias aprendemos praticamente uma coisa nova. Porque nós escrevemos, hoje faz uma notícia, outra é outra. As circunstâncias são diferentes. Certo. Então, nós estamos assim. É uma atividade muito, muito boa, mas temos que nos capacitar. Eu disse no princípio que é uma capacitação diária, todos os dias, pessoal, a nível das instituições. Né? É assim que nós vivemos. Bom, estamos a terminar, mas rápido, há uma pergunta que eu gostaria de fazer, quase que tem sido assim, jornalistas que eu conheço. Não sei se é um sonho, mas todo um jornalista sonha sempre em entrevistar uma grande figura. Sim. E a minha pergunta é, qual é a grande figura? A nível nacional, a nível local? Bom, pode ser, mas eu quero saber qual é a grande figura que o Alberto gostaria de um dia entrevistar. Seja ele local, nacional, pode criar aqui a tua dimensão. Agora você me coloca uma questão muito interessante. Quem gostaria de entrevistar na minha área ou enquanto jornalista em qualquer área do saber, não é? Sim. Que seja uma figura. Sim, eu gostaria de entrevistar um político, por exemplo. Um político. Não um presidente, na dimensão do... os presidentes muitas vezes delegam sempre, às vezes, outras questões para os seus auxiliares. Certo. Gostaria de entrevistar um político da época de transição. Ok. Portanto, tivemos essa transição da guerra, portanto, o país mergulhou na guerra. Político nessa dimensão. Mas quem seria, no caso? Eu não sei, se tivesse que falar aqui em nomes. Se quiser falar aqui em nomes, pô, tu me colocas aqui. Sim, nomes. Olha, se... Tu olhas para a figura e dizes que eu gostaria de entrevistar esta pessoa. Quem seria? Olha, se não tivesse o Ordem Roberto falecido, eu gostaria de entrevistá-lo. Ok. Há uma razão? Sim, há uma razão. Dos movimentos políticos, na fase de movimentos, há esses que se destacaram. Certo. Né, entre o MPLA e a FNLA. Eu acho que seria bom saber as razões dele entrar e depois não resistiu. Ok. Mas não faz parte mais de nós, né? Infelizmente. Agora, a nível local, quer saber? Certo. Né? Eu gostava de ouvir uma figura que também já não faz parte do mundo dos vivos, Comandante Ndossi. Ok. É simples. Felizmente eu o conheci na altura. Eu ouvi falar muito dele. Ouvi falar muito dele. E na altura falava-se de Comandante Ndossi. É mesmo. E era mesmo comandante. Eu não conheci tanto assim, mas falava-se muito dele. Né? Queria saber porquê que se falou tanto dele na época. e eu acho que ele também não teve grande projeção nacional, né? Não sei se... Teve. Se calhar nós aqui que não tivemos essa grande sorte de o tê-lo, né? Estar próximo dele, se calhar. Ele foi um pouco reservado nos últimos anos, eu acredito. Porque eu, quando digo que o conheci, eu deveria ter aí os meus 15 anos. Eu falo aqui dos anos entre 88 e 89. Nós ainda ouvíamos a conduzir. Né? Você foi uma pessoa muito respeitada, diga-se.
Pois, então são figuras políticas que fizeram acontecer o país, quer na fase de transição. Certo. E gostava de ouvir o ponto de vista deles também, como é que olhavam o país, como é que projetavam. Não é? Agora, novas figuras, eu penso que... Não temos ninguém. Não, Nesse momento, nesse tu- momento, pronto, eu Reserva-te. sim, eu prefiro não falar, falar agora, porque se calhar depois vai dizer que olha, estou aqui para te ouvir. Alberto, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu sei que adiamos vários cumprimentos seus, Exato. mas para nós é uma oportunidade grande que tu nos deste. Mas precisamos mais de uma hora, né? Não acredito. É uma oportunidade muito grande que tu nos dá aqui. Será sempre para nós uma honra em poder contar consigo sempre que for necessário. Sim. Eu acho que uma hora passou, mas nem sequer damos conta de como passou. Foi uma conversa muito fluida. Valerá a pena assistir esse nosso episódio. Eu acredito que deixa aqui vários subsídios que vale a pena termos em conta. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Bom, eu que agradeço, Kennedy. Um forte abraço, obrigado por esse projeto. Espero ter correspondido às expectativas. Nunca, confesso que terá sido entrevistado por esta dimensão, por este tempo todo. E achei um exercício interessante até. Né? Eu achei que há coisas que deverias me perguntar que não perguntou. Mas isso fica pela próxima. Sim, eu estou feliz por estar aqui. Estou feliz por estar aqui. Certo. Encorajo nesse projeto. Muito obrigado. Também o promotor desse projeto. Nós precisamos de coisas da província, da nossa cidade. Temos que falar de nós. Temos que conversar entre jovens. Com certeza. E são dessas coisas de acompanharmos a dinâmica do mundo. Certo. Se nós não fazermos, quem fará por nós? Esta é a pergunta. Essa é a questão. É. Então, estou feliz por estar aqui e contem comigo para outras ocasiões. Quem sabe podem não ser, o meu contributo pode não ser dado neste sentido, mas no outro. Com E certeza. esperamos que o projeto vai avançar e eu acredito que vou torcer que haja mais visualização. Vai ser. Para esse projeto. Quando Obrigado. se fala do Alberto II, estamos a falar da figura do nosso município, né? Exatamente. É. E esse é um encorajamento para muitos, não é? Podemos até estar fora da cidade, Certo. do nosso município, mas fazermos para o município. Com Fazermos certeza. para o município. É bom, Que assim seja. que assim seja. Tá? Caro internauta, muito obrigado. Mais uma vez, terminamos com o episódio de hoje, mas o nosso apelo é o mesmo. Dá o seu, aquele toquinho, subscreva-te, acompanhe, visualize e partilhe com outras pessoas das redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.